Portugal, depois de ter salvo inúmeras vezes os Lusíadas a nado na piscina municipal de Braga, ia agora propor-te um projeto eminentemente nacional, que fôssemos todos a Ceuta à procura do olho que Camões lá deixou. Portugal, sabes de que cor são os meus olhos? São castanhos, como os de minha mãe. Portugal, eu gostava de te beijar muito, apaixonadamente, na boca. Boa noite, o meu nome é Pedro, eu tenho 34 anos e nasci em 1979. 1979 foi exatamente o ano em que este poema foi escrito, este poema que se chama de Portugal, que é de um poeta bracarense, do distrito de Braga, chamado Jorge Sousa Braga, que hoje é médico, obstetra, com 22 anos ainda não seria estudante, e eu, ao fim dos tais 34 anos, gostaria muito de, nos dias que correm, sentir que este poema não era atual e que já não fazia sentido vir lê-lo num congresso sobre educação e em que mexemos com questões como a modernidade e a nossa Portugalidade. Penso que de alguma forma ainda é profundamente atual. Penso que de alguma forma ainda continuamos muito agarrados ao nosso Dom Sebastião, que foi combater os infiéis ao norte da África, e ao olho que Camões perdeu a algures. E talvez valha a pena neste momento olharmos o passado em perspectiva e olharmos também o futuro em perspectiva. Então ia propor-vos um pequeno desafio que passa por ler-vos agora dois poemas. Um primeiro de um poeta que foi um dos grandes nomes do movimento surrealista português, o Alexandre O'Neill, um poema escrito em 1950 pelo O'Neill, chamado Um Adeus Português, numa época em que o O'Neill estaria apaixonado, tinha uma relação por uma mulher romena, uma poeta. Eu digo poeta também no feminino, não uso a palavra poetisa, é uma questão de opção, porque me agrada mais. Não acho que poeta precise de masculino e de feminino, mas... e o Alexandre O'Neill estava apaixonado por esta senhora, que esteve em Portugal com ele, em Lisboa, e ele tentou depois sair de Portugal para ir visitá-la e foi impedido, na altura, pelo Estado Novo, de abandonar o país. Então escreve-lhe este texto que se chama Um Adeus Português e que fala da cidade de Lisboa em 1950. Nos teus olhos altamente perigosos vigora ainda o mais rigoroso amor, a luz dos ombros, pura, e a sombra de uma angústia já purificada. Não. Tu não podias ficar presa comigo à roda em que apodreço. Apodrecemos. É esta pata ensanguentada que vacila, quase medita e avança mugindo pelo túnel de uma velha dor. Não podias ficar nesta cadeira onde passo o dia burocrático, o dia-a-dia da miséria que sobe aos olhos, vem às mãos, aos sorrisos, ao amor mal soletrado, à estupidez, ao desespero sem boca, ao medo perfilado, à alegria sonâmbula, à vírgula maníaca do modo funcionário de viver. Não podias ficar nesta casa comigo, em trânsito mortal, até ao dia sórdido, canino, policial, até ao dia que não vem da promessa puríssima da madrugada, mas da miséria de uma noite gerada por um dia igual. Não podias ficar presa comigo à pequena dor que cada um de nós traz docemente pela mão. Esta pequena dor à portuguesa, tão mansa, quase vegetal. Não. Tu não mereces esta cidade. Não mereces esta roda de náusea em que giramos até à idiotia. Esta pequena morte e o seu minucioso e porco ritual, esta nossa razão absurda de ser. Não. Tu és da cidade aventureira, da cidade onde o amor encontra as suas ruas e o cemitério ardente da sua morte. Tu és da cidade onde vives por um fio de puro acaso, onde morres ou vives não de asfixia, mas às mãos de uma aventura, de um comércio puro, sem a moeda falsa do bem e do mal. Nesta curva tão terna e lancinante, que vai ser, que já é
o teu desaparecimento. Digo-te adeus e, como um adolescente, tropeço de ternura por ti. E 23 anos depois, Rui Belo, quanto a mim um dos grandes poetas do século XX português, perspectivou o futuro num poema escrito em 1973, ainda no Estado Novo, chamado O Portugal Futuro. O Portugal Futuro é um país onde o puro pássaro é possível e sobre o leito negro do asfalto da estrada as profundas crianças desenharão a giz esse peixe da infância que vem na enxurrada e me parece que se chama sável. Mas desenhem elas o que desenharem, é essa a forma do meu país. E chamem elas o que lhe chamarem, Portugal será. E lá serei feliz. Poderá ser pequeno como este, ter a oeste o mar e a Espanha a leste. Tudo nele será novo, desde os ramos às raízes. À raiz. À sombra dos plátanos, as crianças dançarão. E na avenida que houver, à beira-mar, pode o tempo mudar. Será verão. Gostaria de ouvir as horas no relógio da matriz. Mas isso era o passado. E podia ser duro edificar sobre ele o Portugal futuro. Já há pouco passámos pelo Alexandre O'Neill e falei-vos do movimento surrealista. Um pequeno apontamento de humor com um texto de um dos companheiros do O'Neill e do Mário Cesarini e do António Maria Lisboa, no movimento surrealista português, o Mário Henrique Leiria. Uma pequena ironia sobre esta nossa forma que o Alexandre O'Neill descrevia de ficarmos parados, da vírgula maníaca do modo funcionário de viver. Vou ler-vos a néspera. Uma néspera estava na cama, deitada, muito calada, a ver o que acontecia. Chegou a velha e zás! Comeu-a. É o que acontece às nésperas, que ficam deitadas, caladas, a esperar o que acontece. Saindo um bocadinho agora de Portugal, não esquecendo naturalmente que o nosso olhar sobre o mundo e sobre os outros parte sempre da nossa cultura, parte sempre dos nossos olhos, da nossa origem, das nossas referências. Vamos dar um pequenino salto a Londres, através do olhar da Ana Luísa Amaral, com um poema que se chama Lugares Comuns. Entrei em Londres num café manhoso. Não é só entre nós que há cafés manhosos. Os ingleses também, e eles até tiveram mais coisas. Agora é só a Escócia e parte da Irlanda e aquelas ilhotasitas mais adiante. Entrei em Londres num café manhoso. Pior ainda que um nosso bar de praia. Isto só para quem não sabe, fazer uma pequena ideia do que eles para lá têm. Era mesmo muito manhoso. Não é que fosse mal intencionado, era manhoso, na nossa gíria, muito cheio de tapumes, de cozinha suja, muito rasca. Claro que os meus preconceitos todos de mulher me vieram ao de cima, porque o café só tinha homens a comer bacon e ovos e tomate. Se fosse em Portugal eram santos de queijo. Mas pensei, estou em Londres, estou sozinha, quero lá saber. Os ingleses até nem se metem como os nossos e por aí fora. E lá entrei num café manhoso de árvore de plástico ao canto. E foi só depois de entrar que vi uma mulher sentada a ler uma coisa qualquer e senti-me mais forte. Não sei porquê, mas senti-me mais forte. Era uma tribo de 23 homens e ela sozinha. E depois eu. Lá pedi o café, que não era nada mau para café manhoso como aquele, e o homem que me serviu disse, "There you are, love." E apeteceu-me responder-lhe, "I'm not your bloody love", ou "Go to hell", ou qualquer coisa assim, mas depois pensei, já lhe está tão entranhado nas culturas, e a intenção nem era má, também vou-me embora daqui a pouco, tenho avião, quero lá saber. E paguei o café, que nem era nada mau,
E fiquei um bocado assim a olhar à minha volta, a ver a tribo toda a comer ovos e presunto. E depois vi as horas e pensei que o táxi estava a chegar e que eu tinha que sair. E quando me ia levantar, uma mulher sorriu, como quem diz: "That's it." E olhou assim à sua volta para o presunto e os ovos e os homens todos a comer. E eu senti-me mais forte. Não sei porquê, mas senti-me mais forte. E pensei que afinal não interessa. Londres ou nós, que em toda a parte as mesmas coisas são. Para ser grande, ser inteiro. Nada teu exagera ou exclui. Ser todo em cada coisa. Põe quanto és no mínimo que fazes. Assim, em cada lago, a lua toda brilha, porque alta vive.